Graça e paz. Irmãos, gostaria de começar orando essa noite, colocando a reunião na presença do Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor possa ser conosco, ser com cada irmão aqui presente, que o Senhor possa preparar o nosso coração, que a palavra do Senhor encontre a boa terra em nós hoje. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós, pelo que o Senhor é, por toda a misericórdia e por todas as bênçãos que o Senhor tem dado em nossas vidas. Senhor, que o dispensar do Senhor hoje aconteça, que o Espírito Santo flua entre os irmãos. Senhor, o Senhor possa me usar, o Senhor possa me conduzir durante toda a pregação. Senhor, te entregamos nossas vidas e te entregamos a reunião. Amém. Senhor, irmãos, hoje a gente vai começar compartilhando, continuar a mensagem em Romanos, continuar o livro de Romanos que o irmão Sérgio começou na semana passada. Hoje a gente vai trabalhar do versículo 8 até o versículo 15 de Romanos, de 1 Romanos. Eu gostaria que os irmãos lessem os versículos que serão expostos hoje. Primeiramente, dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, do tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a nossa fé. Porque Deus é o Espírito, Deus é Espírito. O Evangelho de seu Filho é minha testemunha, e como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, por algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça boa ocasião de visitar-nos, porque muito desejo ver, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em nossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, nossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Amém. Irmãos, antes de começar a mensagem, vou começar recapitulando um pouco daquilo que o irmão Sérgio nos expôs na semana passada, mas como o irmão Sérgio também compartilhou na semana passada, o livro de Romanos é um livro muito rico, e eu montando o resumo da mensagem do irmão Sérgio, deu quase outra mensagem. Então eu resolvi, na verdade, separar apenas alguns pequenos tópicos que o irmão Sérgio trouxe para nós. Talvez não, né? Será de grande valia para a gente conduzir essa mensagem no dia de hoje. Queria trazer o primeiro ponto que o irmão Sérgio nos expôs, sobre o início da carta. Quando Paulo começa escrevendo a carta para os Romanos, ele começa de uma maneira um pouco mais perene, um pouco mais tranquila. Paulo, apesar de toda a sua bagagem, apesar de toda a sua vivência com Deus, Paulo ele tem uma mansidão, uma humildade muito grande para falar com os irmãos. E Paulo começa a carta se colocando primeiramente como servo de Jesus Cristo. Paulo talvez tivesse um gabarito muito bom, talvez para chegar com os 2 pés na porta e já dando carteirada, mas Paulo não, ele primeiro se coloca como servo. Segundo, ele traz a palavra escolhida. Essas duas palavras, irmãos, é como se Paulo ele descesse um pouquinho, não de uma forma negativa, mas naquele momento talvez fosse o primeiro contato de fato de Paulo com a igreja em Roma. Então Paulo, ele fala que ele é escolhido. E a partir desse momento que você fala que você é escolhido, irmãos, não é algo que depende de nós. Não é algo que depende de nossa vontade, das nossas obras, mas sim alguém que nos escolheu. Então Paulo aqui nesse momento ele está declarando que ele é um servo de um Deus vivo. E também ele foi escolhido por esse Deus. E isso vai construir toda a narrativa do livro de Romanos. Segundo ponto também que
ele traz, além dessa parte de ser apóstolo, o irmão Sérgio também comentou conosco que o nosso Senhor Jesus, ele possui duas naturezas. Ele possui a natureza humana e a natureza divina. E apesar das duas naturezas coexistirem, nenhuma anulava a outra. Muito pelo contrário, a natureza do Senhor, ela se sobressaía a todo momento. Inclusive no momento em que o Senhor morre e após 3 dias ele ressuscita. Ali é a confirmação da natureza divina do nosso Senhor. O Senhor foi o único homem que desceu ao Hades e conseguiu retornar, que venceu a morte. E ele, fazendo isso, nos trouxe graça e salvação. Ainda trazendo outro ponto da mensagem da semana passada, é que Paulo, como o irmão contou para nós, Paulo, ele sabia que ele iria pregar o evangelho em todo mundo, mas ao mesmo tempo sabia que não seriam todos que aceitariam o nome do Senhor. Então Paulo, ele tinha isso em mente. Talvez seja por isso que Paulo era tão tranquilo e tão humilde e manso no tratar com os irmãos. Porque a vontade de Paulo era levar o evangelho. A partir daí, era o trabalhar do Senhor que faria o papel, não seriam as boas obras de Paulo. E um outro ponto também que me chama a atenção é Paulo citar nominalmente cada irmão de Roma. Paulo, ele cita nominalmente cada irmão de Roma ali presente, e também ele dá adjetivos a esses irmãos. Mais uma vez, Paulo inicia o livro de Romanos sendo humilde e manso, e encerra o livro de Romanos sendo humilde e manso. Acho que todos nós aqui já lemos uma parte do livro de Romanos e sabemos que o livro de Romanos é uma exposição muito rica do que é o viver cristão. Basicamente, é um manual de como devemos conduzir a nossa vida cristã. E traz muitos ensinamentos ricos para nós. Mas mesmo assim, no fechamento do livro de Paulo, ele não se vangloria de ter escrito esse livro, de ter sido ele que estava levando os ensinamentos, mas ele termina o fechamento do livro trazendo o nome de cada irmão ali presente em Roma e citando as características positivas de cada irmão. E antes ainda da gente entrar no texto de hoje, eu gostaria de trazer para os irmãos um pouco de contexto histórico do que estava acontecendo em Roma nesse momento. Entender um pouco do contexto histórico de Roma nesse momento, a gente consegue entender o que a igreja em Roma estava passando, o que Paulo estava passando e o porquê da importância do livro de Romanos. O livro de Romanos, alguns historiadores acreditam que ele tenha sido escrito em torno de 55 a 57 depois de Cristo. Se a gente lembrar, Paulo foi preso mais ou menos na mesma época, né? Acredito que foi entre 58 e 60. O livro de Romanos ele é escrito um pouco antes de Paulo ser preso. Nesse período, irmãos, quem governava Roma era um governador chamado Nero. Era um imperador chamado Nero. Nero, se nós pegarmos a história, Nero foi um dos principais perseguidores da igreja cristã por todo o Império Romano. No ano de 49, os irmãos terem noção de como era ser governado por Nero, tem um episódio na história que nós chamamos de... Perdão, é 64, irmão. 64 depois de Cristo tem um episódio na história que nós chamamos de um grande incêndio em Roma. Alguns historiadores têm uma divergência. Alguns acreditam que Nero foi ele mesmo que causou o incêndio em Roma, para assim acusar os cristãos e perseguir os cristãos e levá-los à morte. E alguns acreditam que foi um incêndio causado por alguém que era contra o Império Romano, e Nero precisava de um bode expiatório e acabou acusando os cristãos e fez a grande perseguição dos cristãos. Só que para nós entendermos e entrarmos de fato na história, eu dou um passo atrás. A gente vai falar de Cláudio também. Cláudio, imperador romano, alguns trazem ele como padrasto de Nero, foi de quem Nero herdou o trono. Cláudio vai ter um papel fundamental para a gente começar a entrar no livro de Romanos. Em 49, Cláudio ele expulsa todos os judeus que viviam em Roma. E a história nos traz que o motivo dele expulsar os judeus é que estava havendo uma grande discordância, uma grande briga entre os próprios judeus em Roma. Devido exatamente uma parte dos judeus já estarem tendo acesso ao Evangelho e acreditando em Jesus, ou seja, já eram judeus messiânicos. E alguns historiadores, inclusive, trazem esse retrato como talvez o início da igreja em Roma. E, obviamente, os judeus que não acreditavam no nosso Senhor, como nós vimos durante todo o livro de Atos.
Então eu quero que os irmãos gravem que em 49, Cláudio expulsa os judeus de Roma. E aí a gente começa a costurar agora a ligação de Paulo com a igreja romana. Se nós formos para Atos 18, versículo 2, Paulo ele está em Corinto nesse momento e começa. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então aqui, irmãos, é um recorte da história. Aqui é a confirmação de um pedaço da história que a Bíblia traz, né? E ontem, estudando e orando ao Senhor, me veio o sentimento que muito me surpreende que muitos ainda trazem a Bíblia como um mero livro de contos, um belo livro moral para seguirmos. Mas se nós estudarmos a Bíblia e começarmos a fazer todos os contrapontos com a história, a gente vê que a história ela também se encontra na Bíblia. E eu acabo fazendo isso porque eu sou apaixonado por história. Eu gostaria de ser professor de história, mas a vida levou para outros caminhos. Então eu gosto muito de fazer esse contraponto, dar esse plano de fundo, para nós entendermos o que estava acontecendo. E aí eu gostaria de continuar, indo agora para o último capítulo de Romanos, Romanos 16. Em Romanos 16:3, onde Paulo começa a citar, fazer a citação dos irmãos de Roma, ele começa exatamente por duas pessoas. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, irmãos, basicamente, a gente começa a fazer o contraponto de como Paulo tenha tido o primeiro acesso à igreja em Roma. Porque Paulo ainda não tinha chegado a Roma. Mas então, como Paulo sabia dos problemas de Roma, como Paulo escreveu uma carta tão necessária para a igreja em Roma, sendo que ele nunca esteve em Roma ainda? Paulo adivinhava o futuro? Será que era isso? Então aqui a gente começa a desenhar. E se a gente avança para Atos 19, 21, é a primeira vez que Paulo faz a citação de querer estar em Roma. Começa: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então esse é o primeiro registro histórico que Lucas traz para nós no livro de Atos, onde Paulo declara a vontade de ir a Roma. E por que muitos historiadores bíblicos acreditam que foi a partir de Priscila e Áquila? Se nós pegarmos no próprio capítulo 18, no versículo 3, ele fala: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então a gente vê que Paulo passou um tempo com Priscila e Áquila, inclusive um tempo até onde se entende razoavelmente grande, porque para você falar que todo sábado eles estavam juntos nas sinagogas, ele discorria sobre isso, não foi um ou dois sábados. Você entende que foram alguns sábados que eles passaram juntos. E alguns historiadores também acreditam que em algum momento eles se separaram. Que em algum momento, talvez, Priscila e Áquila volta para Roma. E esse momento a gente consegue ver quando Paulo está terminando a segunda viagem missionária. E a gente consegue ver também o momento em que ele agradece a Priscila e Áquila por salvarem a sua cabeça. E ainda em Romanos 18, versículo 17, ele fala: então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Essa é a passagem em que Paulo ele tá na sinagoga pregando e os judeus se levantam contra ele. E aí ele continua: mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. E aí ele volta a discorrer
E aí, em um dado momento, eles se separam e a gente não tem mais o registro de Priscila e Áquila. Ele fala que ele deixa os irmãos, quando ele está em Éfeso, ele deixa os irmãos e segue a sua viagem sozinho, e depois a gente não tem mais o registro de Priscila e Áquila junto com Paulo. Mas, como nós vimos no versículo 19, 21, ali ele cita a vontade de ir para Roma. Talvez, aí não estou inferindo na Bíblia, trazendo alguns pontos históricos, alguns historiadores acreditam, uma grande maioria, na verdade, acredita que Priscila e Áquila falaram do motivo da expulsão, porque como nós vimos, Priscila e Áquila falam que eles estão vindo da Itália pela expulsão de Cláudio, e talvez tenha relatado para Paulo, fomos expulsos pela confusão que eles estavam tendo entre os judeus. E ali Paulo sente a necessidade, porque todo o caminhar do livro de Atos de Paulo, basicamente é Paulo pregando Jesus, e os judeus recusando a pregação de Paulo e levando ele à prisão. E a partir disso, agora a gente entra, de fato, na pregação de hoje. Eu gostaria de ler o 8 novamente. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Me chama muito a atenção que Paulo, depois de fazer o prefácio, a saudação dele, ele, quase todos os livros, se não todos os livros de Paulo, ele começa com uma oração. E chama a atenção nas orações de Paulo, em toda a introdução de carta, que ele sempre começa basicamente da mesma maneira, que é dando graças a Deus. E se nós recordarmos o que eu acabei de falar, provavelmente Paulo, quando escreve esta carta, ele acabou de ser espancado dentro de uma sinagoga por pregar Jesus. Mas mesmo assim, a primeira posição que ele tem na carta é: agradeço. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo. Então Paulo, a gente começa a entender o coração de Paulo no livro de Romanos e ver quão grato ele é ao Senhor. Mesmo por todos os intempéries que o Senhor, que pregar o nome do Senhor o levou, a gente começa a entender o coração de Paulo. E o livro de Romanos é muito rico, porque alguns historiadores trazem o livro de Romanos não como simplesmente uma carta ou uma pregação, um ensinamento, mas eles discorrem que o livro de Romanos é o livro em que Paulo abre o seu coração. Eles trazem que esse começo é Paulo abrindo o coração dele, mostrando toda a gratidão ao Senhor. E era isso que ele queria passar. E é muito rico essa pequena introdução, porque ele fala: dou graças a Deus mediante a Jesus Cristo. Paulo, ele já começa a mostrar que existe um mediador. Paulo começa a mostrar que de quem é o centro do evangelho dele, que o irmão Sérgio nos trouxe semana passada. O centro do evangelho de Paulo é Jesus Cristo. Se ele acredita que Jesus é o mediador, aqui ele já traz isso para os irmãos. Se nós relembrarmos o que eu acabei de falar, aqui nós tínhamos judeus que acreditavam em Jesus e judeus que não acreditavam. Isso fica muito claro para nós quando nós voltamos de novo para Romanos 16. No final, em Romanos 16, 17, que ele fala: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Então aqui a gente vê Paulo fazendo um paralelo no final do livro e dá a entender para nós que existiam sim talvez judeus que estavam se levantando contra talvez esses irmãos, trazendo discórdia, e Paulo fala: afasta deles. Então aqui a gente vê toda a essência de Paulo. Paulo começa a discorrer logo no começo, onde Paulo apresenta o mediador, onde só existe um mediador perante o homem e Deus. É o único que nos traz a justificação e que nos traz a salvação. Continuando, irmãos. No versículo 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós. Aqui, irmãos, Paulo, mais uma vez, fala sobre o mediador. Que em nenhum momento ele fala: porque Deus, a quem eu sirvo, é minha testemunha. Ele fala que a testemunha dele é o Senhor Jesus. É o Filho do Deus Pai.
é o Filho do Deus Pai. Então, mais uma vez, ele mostra que há um intermediador, que a partir desse mediador nós conseguimos ter acesso ao Pai. E aí, se nós voltarmos um pouco em alguns versículos, Jesus se apresentava como caminho. E aqui Paulo está mostrando qual é o caminho para nós conseguirmos chegar a Deus. E aqui Paulo começa a mostrar a intenção dele de estar com os irmãos em Roma e a sua vontade. Mas também ele fala: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho, e seu Filho é minha testemunha. Então, ou seja, ele está falando: irmãos, eu estou querendo ir com vocês, mas eu estou orando incessantemente. Mas, pelo Deus que eu estou orando, eu também faço a vontade dele. Então, Paulo também mostra que, irmãos, eu quero estar com vocês, mas eu preciso também seguir o Espírito Santo. E a gente sabe que em vários momentos Paulo queria estar em algumas cidades, ir para alguns lugares, o Espírito Santo impediu e o mandou para outro lugar. Então aqui a gente vê também a obediência que Paulo traz em todo o seu ensinamento. A humildade que Paulo tem de ouvir o Espírito Santo. E mesmo sabendo de uma necessidade que Roma tinha naquele momento, que a igreja em Roma tinha naquele momento, e que talvez, se nós olhássemos hoje, nós falaríamos: poxa, é tão latente, nós temos que ir lá. Paulo respeitava o Espírito Santo. E como a gente vai ver no discorrer do livro de Atos, o Senhor a todo momento não foi deixando Paulo ir, até o momento que o Senhor fala: agora é a hora de você ir para Roma. Agora é a hora que você vai falar com reis, com autoridades. Talvez se Paulo tivesse vindo nesse momento, ele não teria atingido as pessoas que eram para atingir. Então, continuando aqui, irmãos, só no versículo 8 e 9, a gente já consegue basicamente fazer uma mensagem inteira sobre a importância de nós conseguirmos ouvir o Espírito Santo e obedecer ao Senhor. Paulo era um irmão muito precioso, muito rico, mas que se ele não ouvisse e respeitasse o Espírito Santo, ao invés dele levar vida para as igrejas, ele poderia talvez estar atrapalhando. Talvez fosse um momento que os irmãos estivessem ali em ajuntamento, como alguns historiadores trazem, eles estivessem em ajuntamento, entendendo ali. Então Paulo, ele traz essa vontade com os irmãos, até porque ele estava viajando por toda a Ásia e uma parte da Europa e da África. Então os irmãos tinham que entender que ele também gostaria de estar com os irmãos e que em algum momento isso aconteceria. E basicamente, irmãos, o livro de Romanos, até anotei aqui, eu estava tendo comunhão com o irmão Emerson ontem, tanto o versículo 8, do versículo 8 ao 10, a gente consegue separar esse trecho do livro de Romanos em 3 frentes. Paulo era um orador muito bom, a gente já viu isso em Atos 21, 22, ali que Paulo é preso e ele começa a apresentar a sua defesa. Ele sabe construir essa defesa muito bem, tanto que ele começa falando ali aos judeus, ele não começa falando da sua missão com gentios, mas sim se aproximando dos judeus, falando que ele também era judeu, filho de judeus, instruído aos pés de Gamaliel. Então Paulo ele tem esse dom do oratório. E aqui, nesse primeiro trecho de Romanos, a gente consegue ver essa construção de oratória que Paulo tinha. Porque ele começa primeiro demonstrando gratidão a Deus, mostrando do que vai se tratar todo o livro dele, que basicamente é o centro do Evangelho. É a coisa mais importante, porque o que ele vai trazer depois de salvação, justificação, perdão de pecado, tudo isso é baseado em Jesus Cristo. Segundo ponto, ele traz aos irmãos a ânsia de estar com os irmãos, a vontade de estar lá. Então, ele também vai trazer alguns pontos importantes e depois ele traz, que a gente vai ver, vai entrar no senso de dívida que ele tem com o próprio Senhor. Então, eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos e gravem esses 3 pontos que eu comentei aqui com os irmãos, porque eles vão direcionar bastante a mensagem de hoje. Então, no versículo 10, ele também traz: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça ou ocasião de visitar-vos. Irmãos, aqui no versículo 10,
a gente vê Paulo mais uma vez falando da vontade dele. Mas aqui não é uma simples vontade. Até compartilhando com o irmão Emerson ontem, essa vontade, se a gente pegar na tradução grego, ela vem do epipoto. Desculpa a pronúncia, não é das melhores, mas é grego. Essa palavra, irmão, ela é mais do que simplesmente você estar com alguém. É um desejo latente, é um desejo ardente. Então, a gente trazer esse ponto do grego, ele traz uma outra conotação para essa estrutura de carta que Paulo está mandando. Porque aqui ele está dizendo aos irmãos, eu não quero passar aí para estar com vocês 2 ou 3 dias, eu não quero simplesmente passar aí e dar um abraço em vocês. Eu quero estar com vocês. Então isso é muito importante nessa construção que Paulo começa a fazer, para Paulo mostrar o amor que ele tem por esses irmãos. Como eu falei, irmãos, até o versículo 10, Paulo ele vem demonstrando uma gratidão ao Senhor. Porque mais uma vez ele fala, em minhas orações suplico em algum tempo pela vontade de Deus que se me ofereça boa ocasião. Então mais uma vez ele fala, irmãos, eu quero estar com vocês, mas eu sou fiel ao meu Deus. Eu sou fiel ao Espírito Santo que tem me conduzido. Irmãos, e o que me fez refletir é como está o nosso coração perante ao Senhor hoje. Como está o nosso coração de gratidão perante ao Senhor. Paulo, quando ele constrói essa narrativa de gratidão, irmãos, basicamente, talvez seria como a gente deveria começar todas as nossas orações, agradecendo ao Senhor. E por que Paulo começa agradecendo ao Senhor? Paulo tinha noção do tamanho da graça e da misericórdia do Senhor que o alcançou. Paulo entendia que era uma graça imerecida, era um amor que ele não merecia. Tanto que a gente vê lá em Romanos, quando ele começa a montar sua defesa, é um dos pontos que ele fala. Ele fala, eu não entendi porque o Senhor me salvou, porque como é que eu ia dar testemunho de um Deus que eu persegui? Mas nesse momento, foi isso que Paulo mostra, essa gratidão com o Senhor, que independente do que acontecesse na sua vida, no seu caminhar, ele era grato. Ele agradecia ao Senhor e sabia que ele tinha uma dívida com o Senhor que ele não conseguiria pagar. Em alguns livros a gente vê Paulo trazendo, inclusive, falando que a vida dele não é mais dele, e sim do Senhor. Será que nós temos esse coração? Será que nós entendemos o tamanho da graça e da misericórdia que nos alcançou, que alcançou cada um de nós, que nos tirou do mundo, nos tirou do pecado e nos trouxe aqui hoje? Irmãos, é muito sério isso. E eu falo isso com muito temor e colocando o espelho na minha frente no meu dia a dia. Quantas vezes nós reclamamos o Senhor por besteiras, abrimos mão de reunião, de estar na presença do Senhor, por coisas banais. E aqui Paulo ele mostra toda a gratidão que ele tem ao Senhor. E no versículo 9, ainda no versículo 9 eu queria voltar e ler um trecho do Gouvet, que ele traz ali, um pastor que estudou Romanos. O Evangelho de Paulo é o Evangelho do Filho de Deus. Não é da mentalidade moderna, mas do antigo desígnio de Deus. Não o Evangelho segundo os sacramentos, mas segundo a obra consumada do Redentor, recebida pela fé. Então, irmãos, que nós possamos ter um coração de gratidão e entender que o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus que nos alcançou, é uma graça merecida. E é graças à consumação do nosso Redentor, que morreu na cruz, que ressuscitou, que se entregou por nós. Bem, no versículo 11, irmãos, eu gostaria de trazer para os irmãos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é para que, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Aqui eu quis trazer esses 2 versículos juntos, o 11 e o 12, porque eles complementam, porque aqui Paulo começa falando na importância da fé
e mutuamente eles serem fortalecidos. E Paulo ele traz uma palavra que é os dons espirituais. Paulo ele vai voltar a escrever sobre dons espirituais em outros livros. E aqui a gente vai começar a entender um pouquinho da importância do dom espiritual dentro das igrejas e do fortalecimento mútuo de cada irmão. O dom espiritual que Paulo cita, irmãos, é um dom que a gente fala que vem do grego carisma, ou charisma, dependendo da pronúncia, que significa dom e graça. Não é qualquer dom, é um dom, um presente espiritual concedido por Deus para nós, para nos fortalecer e nós conseguimos fortalecer os irmãos. Amém. No versículo 12 que eu emendei, em algumas versões, aqui a gente, na Revista Atualizada Almeida, a gente encontra o confortemos. Confortemos. Só que algumas versões ela vai trazer isso daqui como encorajar, para que nós nos encorajemos. A palavra encorajar, irmãos, ela vem também do grego, essa aqui é mais complicada, parakalestine. Ela vem do grego parakalestine, irmão, que é consolado, exortado. Então Paulo também traz nesse momento exatamente essa troca mútua, essa mútua entre os irmãos que ele esperava de ser restaurado também. Então aqui a gente vê também que Paulo, apesar de talvez espiritualmente ele está um degrauzinho à frente dos irmãos em Roma, que talvez estivesse se reestruturando ali a igreja de Roma, Paulo também traz a importância dos irmãos trocarem com ele e também o fortalecerem na presença do Senhor. O próprio irmão Alisson trouxe para nós, na primeira pregação dele, ele falando sobre os irmãos romanos, que um dos mandamentos que Paulo, uma das doutrinas que Paulo traz aos irmãos romanos, é que esses irmãos romanos tivessem paciência e fossem amorosos com os irmãos menores na fé. Aqui eu não estou querendo dizer que os irmãos romanos ali todos eram pequenos na fé, mas é Paulo demonstrando o amor, falando que eles têm que ser amorosos, e aqui ele está realmente fazendo isso, mostrando, falando, olha irmãos, todos nós, independentes do tamanho da nossa fé, nós podemos nos ajudar mutuamente. Eu queria ir com os irmãos para 1 Coríntios 12. Em 1 Coríntios 12, irmãos, Paulo ele vai começar a trazer exatamente sobre dons espirituais. E Paulo falando sobre dons espirituais, Paulo ele deixa muito claro que existem muitos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Ele fala que os dons são diversos, né? Mas o Espírito Santo ele é um. Então aqui a gente vê mais uma vez Paulo trazendo a unidade. E curiosamente, ou não, logo em seguida, irmão, vou pegar aqui. Coloquei errado isso aqui. Bom, vou seguir, irmãos. Eu vou puxar aqui de memória, que foi um ponto que eu remeti ontem, que Paulo ele traz exatamente sobre os dons espirituais, e logo em seguida ele traz sobre a unidade da igreja. Paulo ele traz esse ponto, logo em sequência, falando que a utilização dos dons espirituais pelos irmãos é para edificação, é para unir a igreja, é para edificação mútua. E nós vemos hoje isso, irmãos, aqui na nossa igreja. Como seria hoje para nós chegarmos aqui na reunião, a gente tentar entrar, tá trancada a porta, porque os irmãos que cuidam do local, do financeiro, esqueceram de pagar o aluguel. A gente chegar, o local está todo sujo, as cadeiras desarrumadas, o serviço de música não comparecer, cada irmão cantando no ritmo, batendo palma, um canta um louvor aqui, outro canta outro ali. As irmãs do serviço de criança, a gente tentando prestar atenção na mensagem, as crianças brincando. Como seria se cada irmão guardasse o seu dom para si e não exercesse isso?
E o Senhor, ele adverte isso, né? A parábola dos servos. O servo, ele pega o talento que o Senhor deu, ele enterra, ele não multiplica. Irmãos, nós exercemos o dom que o Senhor nos deu, é algo muito sério, é algo que serve para edificação. Eu guardar o meu dom, eu posso estar impedindo, às vezes, que outro irmão cresça. Até vou usar como exemplo aqui, quando o irmão Emerson me chamou para começar a compartilhar, ele chamou junto o Alfredo e o irmão Cláudio. Poxa, foram irmãos que me ajudaram tanto. Eu nunca tinha subido no púlpito para falar, e tinha prometido para mim mesmo que nunca subiria. É difícil estar aqui, mas poxa, ouvindo o Alfredo falar, todas as vezes nós compartilhávamos juntos, o Alfredo, ele sempre falou com muita paixão, muito amor ao Senhor, a palavra do Senhor. Isso sempre me inspirou muito. O irmão Cláudio, sempre que a gente estudava junto, ele trazia ali, sempre foi um irmão que cavava muito a Bíblia. Isso me ensinou muito também, porque os primeiros estudos que nós tivemos juntos ali, eu gosto um pouco mais do contexto histórico, sou um pouco mais racional, e eu ia para esse lado e faltava ali talvez um contexto um pouco mais passional pelo Senhor, faltava escavar um pouco mais a Bíblia. Se esses irmãos tivessem falado não, poxa, talvez eu também teria desistido de junto. Eu ia falar, não vou fazer. Eu e o Emerson só lá, falar, poxa, não tenho nada a agregar. Então assim, a fé é muito, irmãos, o dom muito é o que fortalece a igreja, é o que faz a igreja avançar. Então, irmãos, cada um de nós possamos exercer os nossos dons. Irmãos, possamos orar e colocar diante do Senhor a vontade do Senhor nas nossas vidas, irmãos. E eu digo mais, quando nós estimulamos o nosso dom, colocamos o nosso dom à disposição do Senhor, irmãos, somos nós que ganhamos. O quanto o Senhor tem se dispensado a mim, o quanto tem sido bom para mim estudar a Bíblia novamente. Cresci na vida da igreja, mas já li a Bíblia inteira, mas daquele jeito você só vai passando. E hoje, o quão bacana tem sido a gente ler a Bíblia e encontrar trechos da Bíblia. Ontem eu estava compartilhando com a Ingrid, minha esposa, eu estava estudando e até compartilhei com a Emerson, eu quase liguei na sexta-feira para ele à tarde, falei que não iria compartilhar. Porque eu estava tentando ler, não vinha nada, e até que eu orando, e do nada não, né? O Senhor me deu um estalo e falou, poxa, vai pelo lado histórico, que é o que você gosta. Se você não achar nada, aí você entrega a mensagem. E nesse ponto, de começar pelo lado histórico, o Senhor foi se mostrando, foi abrindo, e aí ontem era 9h30, eu estava com o irmão Emerson tendo comunhão exatamente porque, poxa, começou a aparecer tanta coisa, que eu falei, Senhor, acho que eu não vou dar conta de conseguir falar tudo, né? Mas a gente vê que é para o nosso crescimento, o Senhor tem se dispensado. O quanto hoje eu olho para a minha vida e consigo talvez ser um pouco mais grato ao Senhor por tudo que tem acontecido. Apesar das nossas dificuldades no nosso dia a dia, irmãos, exercer os nossos talentos nos ajudam a entender o tamanho da graça e da misericórdia que o Senhor tem. Então, irmãos, que nós também possamos ter um pouco desse coração, que a gente consiga devolver essa gratidão que nós temos ao Senhor em forma de serviços, seja ajudando a limpar o local, seja com ofertas, seja fazendo pequenos serviços. Irmãos, não existe dom pequeno quando nós falamos dos dons que o Senhor deu para nós. Todos os dons são essenciais. Como eu falei, às vezes a gente olha talvez algum serviço tem um pouco mais de destaque, a gente fala, poxa, eu não vou servir porque talvez não consigo falar em público, talvez não sei cantar, não sei tocar instrumento. Mas, poxa, irmãos, quão agradável é a gente chegar na reunião, ter o local limpo, ser recebido pelos irmãos. Poxa, esses são serviços essenciais. E compartilhar isso com os irmãos também, quantas mensagens nós às vezes não ouvimos, nós não aproveitamos nada da mensagem, não entendemos muita coisa, e quando os irmãos vão compartilhar em grupo, vêm compartilhar na frente, parece que o Senhor abre ali uma avenida ali na sua mente e fala, poxa, era o que eu precisava, era o que faltava. Irmãos, que possamos exercer os nossos dons, entregar esses dons perante o Senhor, para que o Senhor possa nos usar. Aleluia! Irmãos, voltando para Romanos.
Voltamos para Romanos 13, irmãos. Porque quero... Perdão, irmãos, vou voltar no 12 aqui. Eu não tinha colocado no meu resumo, mas saindo de casa eu dei uma lida e o Senhor tocou nisso. Aqui, irmãos, Paulo, quando ele mostra essa ânsia de estar com os irmãos, ele termina exatamente falando, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Aqui, irmãos, Paulo, ele mostra uma ânsia de estar com os irmãos, de estar reunido com os irmãos. Isso me tocou muito, irmão, uma coisa que o Emerson vem compartilhando, e aí eu me coloco também como errôneo nisso, é de quando nós não valorizamos as reuniões, muitas vezes. Os encontros com os irmãos. Às vezes a gente espera chegar no sábado e no domingo porque é mais legal, mas a gente esquece que nós temos as reuniões de casa, que nós temos as reuniões das irmãs que acontecem. E hoje, orando ao Senhor, isso me incomodou bastante, porque é algo que eu me coloquei diante do Senhor e peguei como espelho. Eu e a Ingrid, a gente trabalha em Campinas, de quarta-feira, ou a gente chega depois das 7, horário da reunião de casa, ou chega muito próximo. E eu me coloquei e falei, poxa, Senhor, quantas vezes eu tive a oportunidade mesmo de chegar atrasado, de estar com os irmãos, e a nossa desculpa é sempre, poxa, estamos cansados, estamos desanimados. Irmãos, e aqui nós vemos Paulo, o irmão do cacife de Paulo. Foi um dos poucos homens da Bíblia que subiu aos céus e falou com o Senhor, que ouviu a voz do Senhor, falando que ele gostaria de estar com os irmãos, porque ele sabia que os irmãos tinham muito a acrescentar, para que ele crescesse com a fé mútua junto com os irmãos. Irmãos, que nós valorizemos cada reunião. Nós, realmente, quando entrarmos aqui na reunião, nós possamos entrar com as nossas mentes vazias, com o nosso coração limpo, entregue ao Senhor. Na semana passada, o irmão Sérgio compartilhou isso, terminou a reunião falando exatamente isso, irmãos. Que o nosso coração seja boa terra que o Senhor encontre. Que a semente que o Senhor plante em nós germine, cresça e dê frutos. Isso vai exatamente de encontro com Paulo, agora com que Paulo entra no 13, que ele fala, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Como a gente estava compartilhando, irmãos, Paulo sabia que durante a sua pregação, o seu caminhar, ele iria falar para muitos, mas talvez muitos não iriam ser salvos. Mas ele sabia que existiriam pessoas que iriam escutar e iriam seguir ao Senhor. E isso para ele demonstra que fala, irmãos, isso para mim basta. Porque ele traz igualmente entre vós, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também em outros gentios. Ou seja, aqui Paulo já está falando que ele já está deixando claro que ele tem pregado o Evangelho e não tem atingido a todos. A gente viu, nós vimos isso em várias passagens. Exemplo disso é a pregação em Éfeso, onde Paulo estava pregando em Éfeso e 25 mil pessoas se reuniram para escutar sobre o Senhor Jesus. Não, se reuniram para bater em Paulo, para tentar matá-lo. Mas algumas pessoas que estavam em Éfeso, que Paulo ajudou a levantar aquela igreja, se entregaram ao Senhor. E são por irmãos que têm esse coração de Paulo, esse coração de gratidão, que nós hoje, gentios, que nós pudemos estar aqui hoje. Graças ao Senhor que surgiram irmãos como Paulo, que não desistiram do Evangelho. Porque senão, irmãos, hoje nós não estaríamos aqui. A palavra de Deus continuaria sendo uma palavra apenas para os judeus. E como o irmão Alisson trouxe, a palavra de Romanos ela é dividida. Ela é dividida para os crentes, para judeus, para a Igreja Universal. Então, irmãos, é uma pregação que a gente consegue ver todo o coração de Paulo. A gente realmente consegue sentir que é Paulo abrindo o seu coração para os irmãos. E nesse momento, a gente sente que ele não está falando como um apóstolo. Ele está falando como mais um irmão que teve, vamos colocar, a sorte de ser alcançado pela graça do Senhor. Então,
O livro de Romanos é um livro muito rico exatamente por isso, porque a gente vê que existem doutrinas, mas se a gente começa a se aprofundar na maneira que Paulo fala, a gente entende que é um irmão que está abrindo seu coração e se derramando aos pés do Senhor nesse momento. Ele está colocando para os irmãos aqui não meras doutrinas, mas falando, irmãos, vocês não precisam mais imolar um cordeiro, você não precisa mais entregar ao sumo sacerdote. Irmãos, basta crer, basta ter fé. Paulo começa mostrando o centro do evangelho deles, do evangelho dele, que é Jesus Cristo, irmão, que tem que ser o centro de nossas vidas. A nossa vida tem que ser o evangelho, assim como a vida de Paulo foi. Por que Paulo nunca desistiu do Senhor, irmão? Se nós olharmos, Atos mostra muito isso. A vida de Paulo foi em prol do evangelho, foi em prol da pregação, mesmo em face da morte. Porque ele entendia que a vida já não era mais dele, a vida dele era um espelho do evangelho. Então que nós também possamos colocar a nossa vida como evangelho. É difícil, irmãos. Não é fácil. Paulo, ele retrata muito bem isso. Paulo, em algumas passagens, ele traz que ele está exausto. Estar com os irmãos é o que fortalece ele, é o que reanima, é o que recarrega as baterias dele. Irmãos, volto mais uma vez a dizer que nós possamos trazer isso para nossas vidas e valorizar as reuniões, os encontros com os irmãos, para que a gente possa sair recarregado, porque é aí que nós vamos transformar as nossas vidas, talvez um pequeno espelho do Evangelho. Eu vou trazer compartilhar uma experiência minha, peço licença aos irmãos. Por muito tempo, irmãos, eu me afastei da vida da igreja, achando que eu não precisava da vida da igreja, que eu não precisava da igreja. Porque você começa, você tira um pé da igreja, você para de ir na reunião de casa, aí depois você corta de domingo, porque você tem que acordar cedo, aí daqui a pouco você já não vai na de sábado, vai a cada 15 dias, e você vai saindo, e o mundo vai entrando. E aí, quando eu voltei para a igreja, e você percebe tudo que aconteceu, você fala, poxa, eu acho que eu estava muito errado. Nós precisamos da igreja, irmãos. Nós precisamos de cada irmão. Eu também queria trazer, irmãos, continuando aqui, nessa parte dos frutos, como Paulo valorizava a vida de cada irmão. E a gente vê isso quando Paulo cita a vida de cada irmão e sabe a importância de cada irmão dentro da igreja, a importância que cada irmão teve no seu caminhar. Então, irmãos, que nós possamos valorizar os frutos, as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Quantas vezes a gente olha e fala, poxa, Senhor, não vou pregar o evangelho para aquela pessoa, acho que não merece muito não. Paulo, acho que é o retrato mais fiel do que talvez uma pessoa mereceu ou não. Tanto que quando o Senhor chama Ananias para ajudar Paulo, Ananias fala, poxa, Senhor, certeza, acho que o Senhor errou o nome. Não pode ser o mesmo Paulo que a gente está falando. E Paulo, ele entende que o Senhor, a graça do Senhor alcançou e junto com Paulo estavam outras pessoas. Mas só Paulo foi salvo. Só Paulo conseguiu ouvir a voz do Senhor. E Paulo, a gente vê que ele começa a passar isso para frente. Mesmo em face da morte, volto a citar os exemplos do templo de Diana. Poxa, irmãos, apanhar de quase 25 mil pessoas, eu teria largado ali. Falo, Senhor, tentei, não quiseram te ouvir, manda outro. Mas a gente vê que Paulo não, irmãos. Paulo valorizava. Paulo entendia que dos 25 mil, ele conseguiu ajudar ali a levantar uma igreja. Não sabemos o número, mas vamos pegar exemplo de Roma, que fala que Roma era uma igreja grande ali, o irmão traz ali que devia ter entre 20 e 30 irmãos ali em Roma. Obviamente tinha algumas mais separadas, mas Paulo entendia que de 25 mil, se ele conseguisse levantar uma igreja com 5 irmãos, poxa, são 5 irmãos que vão conseguir propagar o evangelho e levar o evangelho. E Paulo também, ele traz essa importância a Roma. Se nós trouxermos de novo o contexto histórico, Roma era considerada a capital do mundo. Inclusive nós temos aquele famoso ditado que todos os caminhos levam a Roma. Não é à toa, talvez, que Paulo queria tanto levantar a igreja em Roma,
Nós vemos que talvez a igreja em Roma fosse a igreja mais plural que nós tivéssemos ali naquela época. Nós tínhamos judeus, nós tínhamos gentios, nós tínhamos romanos, nós tínhamos... Há indícios que, não na igreja, mas em Roma, tinham bárbaros. Como o irmão Aber trouxe para nós em uma mensagem, Atos Bárbaros são as pessoas que não falavam grego. Então nós tínhamos uma pluralidade muito grande. E as pessoas que iam para Roma, muitas vezes não eram de Roma, tinham que voltar para suas terras em algum momento, para suas casas, para ver famílias. E aí era a chance de você pregar o evangelho para essas pessoas, e essas pessoas também pregarem o evangelho para outras. Então Paulo aqui ele mostra que ele valoriza cada fruto que esses irmãos consigam alcançar. E por fim a gente entra no versículo 14 e no versículo 15. Como eu falei para os irmãos, a gente divide esse primeiro trecho da carta de Paulo, a gente consegue dividir em 3 partes. E a última parte é exatamente a gratidão que Paulo tem, mas ele demonstra isso nesse trecho da carta, mostrando que ele é um devedor. Onde ele fala: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. Aqui, irmãos, a primeira frase que ele coloca é que ele é um devedor. E mais uma vez a gente vê qual é o coração de Paulo. Quando, irmãos, nós entendemos que nós estamos em dívida com alguém, em dívida de alguém que nos livrou da face da morte, que nos tirou do caminho do pecado, do caminho da morte, e nos trouxe para a salvação, irmãos, o mínimo de gratidão, desse senso de dívida que eu tenho com alguém, é que eu tenho que fazer a mesma coisa por essa pessoa. Se alguém te salva da morte, poxa, você quer retribuir, e talvez tudo que você faça durante a sua vida não vai conseguir retribuir aquilo que a pessoa fez por você. Você mesmo não vai se sentir que você conseguiu pagar essa dívida. Uma pessoa que deu a vida por você. O quão rico isso é, irmão? Quantos de nós aqui seríamos dispostos a entregar a vida por pessoas que rejeitaram o Senhor, que o rejeitaram? E aqui Paulo ele mostra exatamente essa dívida. E se nós lembrarmos, Paulo, antes dele se converter, Paulo era alto escalão romano. Paulo era alto escalão dos judeus. E aqui ele se coloca devedor de bárbaros e de gentios. Irmãos, o povo bárbaro, frente ao povo romano, não era considerado nada. Não é à toa que Roma invadia essas terras, pegavam, tomavam as mulheres e crianças e os maridos como escravos, dizimavam essas terras e queriam impor ali Roma em cima. Os judeus, a gente sabe como os judeus são fechados. E Paulo era alto escalão dos dois. E nesse momento, irmãos, ele se coloca devedor não só de Jesus Cristo, não só de Deus, mas ele se coloca de devedor contra gregos, de gregos, bárbaros, de sábios, mas também dos ignorantes. Paulo, irmãos, por ser quem é, a gente viu que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Há indícios que Paulo, por ter essa oratória, ser um cidadão romano, estudou talvez em uma das escolas helenistas, até por onde ele nasceu, alguns indícios históricos disso. Paulo, irmãos, tinha um conhecimento muito grande. Não é à toa que Paulo falava a língua dos judeus, hebraico, aramaico, falava grego. E há indícios também, irmãos, alguns historiadores apontam que Paulo, ele quer ir a Roma, mas o objetivo final dele talvez fosse chegar à Espanha. Irmãos, um irmão que ia passar por Roma e chegar à Espanha, no mínimo ele tinha que falar muito bem também a língua dos lugares que ele ia. E nesse momento, Paulo coloca ele como devedor, inclusive dos ignorantes, ou seja, das pessoas que sabiam menos que ele. E aí, irmãos, eu trago também para nós isso hoje. Quantas vezes nós nos recusamos a falar do Senhor, ou nós nos recusamos, inclusive, às vezes de conversar com irmãos, ou ter comunhão com os irmãos de outras denominações, porque entendemos que
somos superiores, que entendemos um pouco mais. É que Paulo, irmão, ele se coloca como devedor, porque ele entende, mais uma vez, que a graça que alcançou ele precisava alcançar todo mundo. Então, irmão, separar esse trecho e chegar nessa parte em que Paulo se coloca como devedor, irmãos, é algo que me tocou bastante, irmãos. Porque muitas vezes nós olhamos o Senhor como quase um gênio da lâmpada. Se o Senhor não me dá algo em troca, eu também não vou buscar. Quantas vezes a nossa oração não tem sido essa? Poxa, Senhor, estou aqui há tanto tempo com o Senhor, poxa, estou servindo, estou ofertando e eu passo apertado. Mas o que está acontecendo? Irmãos, que nós podemos ter esse senso de gratidão, esse senso também de dever com o Senhor. Nós possamos ter esse senso de urgência que Paulo tinha para o Evangelho. Paulo muitas vezes se incomodava talvez com o Espírito Santo, entre aspas, se incomodava ali com o Espírito Santo, porque às vezes ele queria pregar o Evangelho e o Espírito Santo falava, não, calma, não é o momento. Se nós lembrarmos aqui, irmãos, Paulo escreve essa carta antes de ser preso. Pelo menos ele ficou 2 anos. Pelo menos 2 anos, que esse é o tempo só que ele fica preso em Cesareia. Depois você tem todos os julgamentos, você tem toda a viagem dele para Roma. Então, ou seja, depois que ele escreve toda essa carta, abre seu coração para os irmãos em Roma, ele demora pelo menos 2 anos para chegar em Roma. Mas ele tinha senso de urgência. Lucas não relata, mas imagina o coração de Paulo, nesses 2 anos que ele ficou preso. Falando, poxa, poderia estar pregando, poderia estar salvando mais gente. Mas nós sabemos que Paulo foi usado grandemente também nesse período. Então, irmãos, que nós também possamos ter esse senso de urgência pelas coisas do Senhor. Nós possamos também ter um coração igual Paulo tinha. Como o hino que nós cantamos hoje, irmãos, nós tínhamos uma dívida impagável, que o Senhor se entregou por nós. E através disso, irmãos, nós fomos reconciliados com Deus. Reconciliados pelo homem que é o centro do Evangelho de Paulo e que também possa ser o centro do nosso Evangelho. Que a nossa vida, irmãos, possa ser um espelho do Evangelho e que o Senhor possa estar no centro das nossas vidas. Amém? Irmãos, eu encerro por aqui, trago a reunião aos irmãos a fazer compartilhar em Amém.